Meus queridos e amados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Neste vídeo, eu procuro, evidentemente, fazer mais algumas observações que estão, de certo modo, associadas à nossa exposição do capítulo 6 de Romanos, quando a gente trata da morte. Já morremos para o pecado, quem já morreu já está justificado do pecado, já não deve mais nada, porque o salário do pecado é a morte, né? Eu disse que quando nós cremos em Cristo, nós morremos e somos sepultados com Ele, nós somos crucificados, sepultados, e como nós estamos unidos a Ele, nós ressuscitamos com Ele, né? Veja bem, só se morre uma vez. Eu, inclusive, num outro vídeo, que eu não me lembro qual, eu fiz uma observação uma observação crítica em relação ao hábito, eu vou chamar assim de hábito, da Igreja Adventista rebatizar as pessoas que deixam as suas fileiras. Isso acontece muito, né? E hoje, com uma frequência até espantosa, isso acontece. As pessoas frequentam durante um tempo a Igreja Adventista, são batizadas lá, por razões as mais diversas, elas deixam a igreja, passam um período fora, e quando elas retornam, a igreja impõe-lhes a obrigação de se rebatizarem. Isto, segundo a palavra de Deus, é uma excrescência, isso não existe. E eles vão se utilizar de Atos 19, eu já falei sobre isso, eu não vou ler o texto, porque eu já expliquei isso. Eles vão se basear em Atos 19 para a prática do rebatismo. A Bíblia, em lugar algum, fala de rebatismo. O rebatismo, veja bem, se nós analisarmos o sentido do batismo, se nós analisarmos o sentido daquilo que aponta o símbolo, né, a cerimônia batismal, nós vamos ver que ela é um testemunho público que afirma, de modo simbólico, óbvio, que aquela pessoa que está sendo batizada, ela morreu para o mundo, ela morreu para o pecado, e agora ela vive para Cristo. O batismo, a cerimônia do batismo tem este sentido, tem este propósito. Só se morre uma vez, assim como só se nasce uma vez, né? E tem um irmão que pediu para que eu comentasse isso. Hebreus 9, 27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Só se morre uma única vez. Portanto, essa questão de rebatismo, veja só como é interessante isso. Se você aceita o sentido para o qual aponta a cerimônia do batismo, você está praticando algo que a Bíblia não autoriza, que é a crença na, o quê? Na reencarnação. Porque quando você tem, olha, eu vou dar um exemplo meu, vou me utilizar aqui como exemplo. Eu saí da Igreja Adventista, que eu me lembre, 2 vezes. Em 2 ocasiões eu deixei de frequentar a Igreja Adventista. Deixei mesmo. 2 vezes. Bom, eu entrei a primeira vez e fui batizado. Quando eu saí da igreja a primeira vez e voltei, eu fui rebatizado. Então já foram 2 batismos. Só que eu saí de novo da Igreja Adventista. Eu saí da igreja uma segunda vez. E voltei de novo. E quando eu voltei, me obrigaram a me batizar de novo. Então eu fui batizado 3 vezes na Igreja Adventista. Se você analisa o sentido do batismo, da cerimônia batismal, você vai ver que eu nasci uma vez quando eu me batizei a primeira, né? Eu nasci uma vez, morri quando eu saí da igreja, quando eu voltei me batizei a segunda vez, então eu renasci, certo? Mas aí eu saí da igreja uma segunda vez e voltei, aí eu tive que me batizar pela terceira vez, então eu nasci de novo. Então eu morri,
Eu já nasci morto, me batizei a primeira vez, nasci. Saí da igreja, morri. Batizei, me rebatizei, nasci de novo, pela segunda vez. Saí da igreja uma segunda vez, morri de novo. Voltei, me batizei a terceira vez, nasci de novo. Não tem como eu morrer, meus irmãos. Não tem, isso é reencarnação. Isso é a mesma coisa de encarnar, morrer e reencarnar. Isso é reencarnação. Essa questão de rebatismo ela é tão estranha, a Bíblia, tão estranha. Não há isso, não há essa coisa de rebatismo na Bíblia. O que há é uma má interpretação do capítulo 19 de Atos, quando os discípulos que não haviam sido batizados com o Espírito Santo, porque eles não sabiam do que se tratava isso. Mas o que é isso? Nós somos batizados só no batismo de João, não sabemos esse negócio de batismo no Espírito Santo, né? Então eles são submetidos a um batismo ali, que era a cerimônia que iria fazer com que eles recebessem o Espírito Santo e se tornassem verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E aí a igreja vai interpretar isso como uma, digamos, uma jurisprudência, vou usar um termo legal aqui agora, né? Olha, o fato disso ter acontecido com aqueles irmãos lá, eu não me lembro mais em que cidade foi isso, não sei se foi em Éfeso, estou ganhando tempo aqui, né? Constitui-se numa jurisprudência, num precedente que nos autoriza agora a rebatizarmos quantas vezes forem necessárias todos aqueles que necessitarem de um batismo ou de um rebatismo. É uma excrescência isso. Só se nasce uma vez e só se morre uma vez. Essa questão do morrer uma vez, uma só vez, é óbvio, veja bem, é óbvio que eu estou falando do ponto de vista final. Eu estou falando da segunda morte, não da morte natural. Essa morte que pode me acometer agora, daqui a pouquinho eu posso morrer, né? Mas existe a segunda morte, que é a morte eterna. Então, quando eu falo de quando se nasce uma só vez, só se morre uma só vez, eu estou tratando de afirmar isto, da morte eterna. Só se morre a morte eterna uma única vez. Estão entendendo? Então, essa questão de rebatismo dentro da Igreja Adventista é uma questão esquisita, estranhíssima, de acordo com a palavra de Deus. Não existe isso. Não existe essa questão de rebatizar um crente que, pelo fato de ter saído, abandonado a comunidade dos crentes por um determinado período, quando ele volta, ele ser obrigado a ser rebatizado. Não existe isso. Isso é algo estranho à palavra de Deus. E eu falo isso agora com muito respeito. Quando a Igreja Adventista pratica o rebatismo, ela está praticando algo cuja palavra de Deus não dá nenhum tipo de suporte. O batismo enquanto nascer de novo. Morte para o mundo, morte para o pecado, e um nascer para Cristo. Neste sentido, né, tendo o batismo este sentido, quando você se rebatiza, ou quando você rebatiza alguém, você está indo na contramão da palavra de Deus, você está em rota de colisão com a palavra de Deus. Não há isso. Só se nasce uma vez, assim como só se morre eternamente, né, a morte eterna, uma vez. E isso é um fato consumado pela palavra de Deus, tá certo? Eu espero que eu tenha atendido e tirado a dúvida de alguns irmãos, porque às vezes eu tiro a dúvida de um irmão aqui e essa dúvida ela é compartilhada por outros tantos irmãos. Então por isso é que é bom às vezes a gente acudir um irmão, né? Porque ao acudir um irmão, provavelmente, muito provavelmente, nós estaremos acudindo outros irmãos que também não entenderam alguma questão que foi aqui explicada, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.